Bom pessoal, tudo bem? Vamos aqui fazer uma aula sobre calor latente, né? Só os conceitos mesmo que vocês já viram nas videoaulas e alguns exemplos para vocês começarem a resolver os exercícios. Calor latente é a quantidade de energia térmica que é absorvida ou cedida por um corpo ou sistema durante uma mudança de seu estado físico em temperatura constante. Mede a quantidade de calor por unidade de massa necessária para que ocorra alguma mudança no estado físico da substância. O importante aqui da definição é que quando o corpo está mudando de fase, passando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a sua temperatura permanece constante. Então isso é que a gente tem que estar mais atento nessa definição. A fórmula que nós utilizamos para calcular o calor latente é a seguinte: a quantidade de calor latente é calculada pelo produto da massa da substância com o calor latente. É uma fórmula bem simples. Está aqui ela, né? Quantidade de calor latente é igual a massa vezes L, que eu vou já explicar o que é. Essa equação tem um macete, é chamada QMOD. Às vezes facilita na hora de resolver os exercícios, uma avaliação. Onde a letra Q é a quantidade de calor recebida ou cedida em calorias ou joule, mas na maioria das vezes a gente trabalha com caloria. M é a massa da substância em grama. L é uma propriedade que determina a quantidade de calor para mudar de fase 1 grama de uma substância. A unidade é caloria por grama ou joule por quilograma. Mudança de fase. Vamos ver essa figura aqui. Ó, pessoal, essa figura a gente está transformando um cubo de gelo que está a menos 20 graus Celsius em vapor de água a 120 graus Celsius. Então vamos verificar direitinho como é que ocorre isso. Inicialmente aqui eu tenho um cubo de gelo, está no estado sólido, a temperatura menos 20 graus Celsius. Para chegar a vapor de água, nós temos que derreter o gelo, certo? Então vocês têm que lembrar que o ponto de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Então a gente tem que fornecer calor. A gente tem que fornecer calor até a temperatura chegar a 0 graus Celsius. Como ocorre uma variação de temperatura, esse tipo de calor é o calor sensível. Então a gente aquece o cubo de gelo até chegar a 0 graus Celsius. Chegando a 0 graus Celsius, o que acontece? A gente continua fornecendo calor, mas nesse momento não há variação de temperatura. A temperatura permanece 0 grau até conseguirmos derreter todo o gelo. Como não está havendo variação de temperatura, esse tipo de calor a gente chama de calor latente. Você fornece calor até chegarmos à água. Se eu parar o processo aqui, teremos água a 0 graus Celsius. Mas eu não quero água a 0 graus Celsius, eu quero vapor de água. Então a gente continua fornecendo calor. Então primeiro tem que fornecer calor para a temperatura subir de 0 a 100 graus Celsius. Se eu quisesse a 100 graus Celsius, eu pararia o processo aqui. Mas não, como eu quero a 120, forneço novamente mais uma quantidade de calor para variar a temperatura, calor sensível também. Então você pode ver que o processo, nós temos que chegar no ponto de fusão da substância, no caso aqui é a água, né, no estado sólido, que é 0 grau. Nós temos que chegar no ponto de ebulição da substância, que para a água é 100 graus Celsius, e a gente continua fornecendo calor até 120 graus Celsius, que é o objetivo. Curva de aquecimento. Isso aqui é interessante para você ver como é que ocorre a variação de temperatura e a mudança de fase. Então preste atenção aqui nesse gráfico. Aqui nós temos um gráfico onde eu estou fazendo o mesmo processo do slide anterior. Só que eu estou representando por gráfico. Ó. Lembre, antes eu tinha gelo a menos 20 graus Celsius, ok? Eu quero chegar a vapor de água, então eu tenho que fornecer calor para a sua temperatura subir de menos 20 até 0. Então preste atenção, a gente vê aqui o gráfico subindo aqui. Ó. Quando chega bem aqui, eu continuo fornecendo calor, mas só que a temperatura não varia. Ó. Você pode ver que a temperatura permanece sempre 0 graus Celsius. Inicialmente eu só tenho um sólido, nesse processo aqui eu tenho gelo e água, sólido e líquido. Então eu vou derretendo todo o gelo. Cheguei aqui, como no desenho anterior. Se eu paro bem aqui, eu tenho água, né, água a 0 graus Celsius. Continuo fornecendo calor
a temperatura vai subindo. Nesse processo aqui eu só tenho líquido, ok? Eu forneço calor até chegar a 100 graus Celsius. Quando chego a 100 graus Celsius, a temperatura para de variar. Por quê? Porque está mudando de fase. Aqui eu tenho líquido e gás. A água está fervendo, ok? Esse processo aqui fornece essa quantidade de calor até tornar a água toda vapor d'água. Se eu parar aqui, eu vou ter vapor d'água a 100 graus Celsius. Mas se eu continuar fornecendo calor, a temperatura do vapor de água vai subindo. Esse pequeno gráfico aqui está dizendo o que ocorre. Aqui eu tenho um gelo, aqui eu tenho gelo, está ocorrendo a fusão, né? Tem um gelo e água. Aqui eu só tenho líquido mesmo, só a água. Aqui ebulição, líquido e gás. E no processo final eu só tenho um vapor de água. Certo? Essa é a curva de aquecimento. A gente tem que prestar muita atenção nesses batentes aqui, entendeu? Quando o gráfico apresenta essa característica, nesses dois pontos aqui é que está ocorrendo mudança de fase. Porque de repente eu posso pensar, faça um gráfico da curva de aquecimento, a gente pode pensar que o gráfico seria algo assim linear, mas a gente tem que perceber que não é. Quando está ocorrendo mudança de fase, não tem variação de temperatura. Esses batentes aqui representam mudança de temperatura. Curva de resfriamento é o processo inverso, né? É o processo inverso. Eu tenho vapor de água e quero chegar na água no estado sólido, gelo. Então, o que acontece aqui? Aqui eu não forneço calor, aqui eu retiro o calor, certo? Eu retiro o calor. O que acontece com a temperatura? Aqui a temperatura diminui, calor sensível. Aqui, processo de vapor para líquido, o vapor está virando líquido. Chegou aqui, acabou todo o processo, é tudo líquido, líquido aqui. Quando nós chegamos bem aqui, novamente mudança de fase. Está passando do líquido para o sólido. E no último aqui, nós temos já o gelo. Okay? Novamente aqui vocês podem perceber o batente aqui, na mudança de vapor para líquido. E aqui, do líquido para o sólido. Então isso é muito importante perceber para determinar onde é que está ocorrendo mudança de fase. Aqui eu vou colocar, vocês lembram lá do L, né? Uma tabela com alguns valores de calor latente de algumas substâncias. Então preste atenção, aqui eu tenho a substância mercúrio. O mercúrio no estado sólido, para você começar, você derreter ele, você tem que fornecer no mínimo 2,8 calorias para cada grama. Entendeu? Isso aqui é para transformar mercúrio sólido em mercúrio líquido. Mercúrio líquido para vapor de mercúrio, você tem que fornecer 65 calorias para cada grama. E assim sucessivamente, né? Vamos aqui ver o gelo. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias para cada grama. A água, para a gente vaporizar 1 grama de água, eu tenho que fornecer 540 calorias, certo? Então essa tabela aqui, só para mostrar para vocês como é que acontece essa questão do calor latente das substâncias. Lembrando que nós temos o calor latente de fusão e vaporização e nós temos a volta também, entendeu? Se eu quero transformar vapor de mercúrio em mercúrio líquido, eu tenho que retirar essa quantidade de calor. Ok? Então, se o processo inverso, todos aqui seriam negativos. Né? Por quê? Porque eu estou retirando calor.